Amém, irmãos? Então hoje nós estamos recebendo os irmãos representantes radicais livres aqui do estado de Santa Catarina. E eu chamei o Bruno aqui, porque o Bruno é um cara que está envolvido, tem um cargo bom no trabalho e tem envolvimento com várias questões, né, profissionais. E eu convidei ele, desafiei ele para a gente fazer um papo radical e falar um pouco sobre vocação. Então, como você descobrir a sua vocação? Então, você pode fazer perguntas sobre isso quando a gente começar a falar, mas o tema é como descobrir a sua vocação. Existe uma vocação que é uma vocação espiritual que o Senhor nos chamou. Você fazer discípulos, pregar o evangelho. Mas existe uma vocação natural. Então, às vezes você foi chamado por Deus para ser um professor, ou ser um empresário, ou ser um pastor. Como que você pode descobrir essa vocação? Amém? Nós vamos falar sobre isso. Queria apresentar o Bruno aí, líder lá de Itajaí, e ele vai compartilhar um pouco sobre isso conosco, amém? Amém. A graça e a paz, igreja, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha bem no bozogo do olho dela. Fala assim, ó. Faz só assim, ó. Che! Aí! Olha só, preparei. Lá em Efésios 4:1 fala assim, ó. Eu que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação, ao qual foste chamado. Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai consolidar sempre mais vossa vocação e vossa eleição. Agindo assim, jamais correis o perigo de cair. Amém. Bruno, qual é o significado de vocação? Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Eu pergunto para você hoje, quem aqui tem uma vocação aqui na área profissional? Que tem certeza que vai ser um médico, vai formar, vai ser um advogado? Tem alguém aqui? Universitário, alguém que vai fazer alguma área dentro da universidade? Tem alguém? Fazer qual área? Psicologia, tem mais alguém? Pode falar. Psicologia? Enfermeira, legal. Queria falar algo para vocês. Quando eu fui em São Paulo, eu percebi muito, pastor, falando assim, que muitas pessoas procuraram sua vocação na área profissional. A vocação, ela é profissional e também tem na área religiosa, área espiritual, né? Então, o que eu quero falar para você, talvez você foi chamado para ser um psicólogo. E você vai ser, amém? Já começou a fazer o Enem, primeiramente? Começou a estudar? Então tem uma etapa. Você não vai ser um psicólogo se você não estudar. Então eu quero falar para você, talvez você vai se tornar um psicólogo, talvez não tenha um chamado para ser líder, nós estávamos falando. Mas você tem um chamado para ser um psicólogo e lá você vai influenciar muitas pessoas. Falo para você, eu comecei trabalhando no Angelone, no mercado, né? E no mercado, eu sabia qual era a minha vocação, era ganhar vida. Independente o cargo que eu estava, nós conseguimos ganhar 90% daquele lugar. O que eu quero falar para você? Se dedique na sua profissão, seja advogado, seja ser médico, seja ser um empilhador, seja ser um repositor, mas eu quero falar, lá Deus vai te usar. Sabe, nós vamos influenciar nas universidades. Quantos vão entrar na universidade esse ano? Ou faz uma faculdade? Quem faz uma faculdade? Amém? Deus te chamou primeiramente para ser estudante, antes de ser profissional, mas lá Deus vai te usar. Quando eu saí e fui para a universidade, tive um encontro com Deus, eu estava batalhando, estudando para ser um profissional na minha área. Mas lá nós podemos ganhar muitas pessoas, pastor Vitor. Sabe, eu não sei qual é a sua vocação hoje, talvez você ainda nem saiba, mas eu quero falar para você, ore por isso. Agora eu queria fazer uma pergunta que é a mais legal de todas na igreja. Quem tem certeza da sua vocação para se tornar um grande líder aqui? Não, levante a mão com alegria. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo para essa sua vocação fluir? Orando bastante? Influenciando os jovens onde vocês estão? Quem crê que talvez não tenha a vocação de ser um líder, mas ser um outro profissional, um médico, um advogado, somente isso por enquanto? Não sente se tornar um líder, vamos dizer, mas eu quero ser outro profissional. Quem sente algo aqui? Você poderia falar? Você já tem algo definido? Não. Mas vamos dizer que você quer ser um advogado.
Mas eu quero falar, mesmo você talvez não fale assim, eu não sinto o desejo de ser líder. Lá você vai liderar. Vamos dizer que você vai ser um advogado, mas Deus vai te usar para mandar muitos jovens aqui para esse lugar. Sabe, irmãos, eu quero falar para você que eu sou muito grato a Deus por tudo. Hoje eu trabalho numa empresa americana, Deus abriu uma grande porta para mim. Resumindo rapidamente, eu precisava de praticamente 12 mil para tratamento do meu filho, né? Que ele tem um desenvolvimento ele tem um problema no desenvolvimento da fala, estava compartilhando com os irmãos. E eu recebi uma proposta muito alta para sair para São Paulo e abandonar Itajaí, abandonar o meu propósito, a minha vocação para o qual eu fui chamado. Eu poderia muito bem ir para lá e continuar na videira em São Paulo ou em Joinville, onde foi uma segunda proposta, mas eu sabia que era em Itajaí. Mas eu peguei a minha vocação de ser um líder, de ser um influenciador, independente de cargo do trabalho. Eu falei assim, Deus, se é nessa terra que o Senhor vai abrir a porta para mim e para minha família. No outro dia eu recebi uma proposta na minha área mesmo de ali, que é na área de comércio exterior, nós trabalhamos, recebemos container de fora. E hoje eu não pago nada no tratamento do meu filho, porque a empresa cobre 100% para mim. Área odontológica, em tudo que você pensar, é inacreditável o que Deus fez na minha vida e como nós estamos felizes, eu com minha mulher, com meus filhos, sabe, tudo melhorou de um dia para outro. Aí tu pergunta, por quê, pastor? Por quê, Bruno? Porque eu entendi a minha vocação. A minha vocação é liderar e ganhar vidas. E independente se eu vou ser um médico, se eu vou ser um profissional do comércio exterior, lá a minha vocação vai fluir para o evangelho. Amém? Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus pela vida do Bruno, por esse testemunho. E é importante a gente trazer esse ponto para você, porque nós temos uma cultura de muita intensidade para servir a Deus como igreja. Nós somos radicais e, inclusive, somos radicais para servir a Deus. Então, eu tenho ensinado isso para os irmãos desde que nós começamos nosso culto. Mas muitos, com essa questão, acabam deixando a sua vida profissional e os seus estudos de lado. E eu acho importante trazer isso, e o Bruno, que é um exemplo disso, de um profissional, de um cara que tem sido bem-sucedido profissionalmente, que tem uma formação. Bruno fala mandarim, né, Bruno? Estou aprendendo. Fala um pouquinho de mandarim para nós. Ni hao ma. O Bruno é um cara... fluindo. O Bruno é um cara muito estudioso e é um cara que tem chamado pastoral. Mas enquanto não chega o momento dele servir ao Senhor, ele está produzindo o máximo que ele pode dentro da área dele, dentro do emprego que Deus deu para ele. E ele está fluindo nessa área até o momento que ele vai ser um pastor, vai pastorear uma igreja, vai pastorear os jovens. Mas enquanto isso, ele está servindo a Deus lá fora. E é importante você ter clareza para isso. Nós somos... É uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, nós somos 100% em tudo. Nós servimos a Deus para valer, mas nós estudamos para valer, nós trabalhamos para valer, porque eu creio que o Senhor nos chamou para ser os melhores. Amém. O Senhor nos chamou para ser cabeça. Então eu queria trazer o Bruno aqui justamente para trazer esse sentido para você, e para que você tivesse clareza que não existe só uma vocação espiritual, mas existe uma vocação natural. No que você é bom? O que você gosta de fazer? Se os irmãos quiserem fazendo pergunta, pode fazer, mandando no WhatsApp aqui. Pastor, queria só falar algo. Esse ano eu formo em comércio exterior, então eu fazia engenharia florestal, e minha vocação era no comércio exterior, mas tem outros cursos também, que é White Belt, Yellow Belt. Eu crio projeto para que as empresas cresçam em indicadores, né? Estava mostrando para ele, o nome do meu projeto é Standard Project, vai ser do meu artigo, né? Que significa projeto padronizado em inglês. Então o que eu quero falar para vocês? Cara... Quero só testemunhar algo aqui, pastor, o senhor vai lembrar e vocês todos vão lembrar. Estava falando sobre oferta e eu falei que eu ia falar isso aqui nesse momento. Então eu vou ser um dos maiores dizimistas da videira aqui no sul. Amém. Amém. E eu quero, o que Deus colocou no meu coração, que eu vou ser um dos maiores dizimistas com a minha família. Vou abençoar prédio, pode ser aqui em Jaraguá, abençoar o prédio. Aleluia, todo pronto, eu amém? recebo. E o principal, irmãos, Deus falou, eu vou te abençoar tanto. Estou profetizando, amém? Eu vou te abençoar tanto, mas você vai ser lembrado daquele que não parou de ir na célula, amém, não perdeu o culto e permaneceu em todas as coisas. Amém. For da vontade de ser um grande pastor também, amém? É o meu maior sonho, amém? Mais do que formar, amém? Aleluia, amém? Pode mandar as perguntas aí, nós vamos respondendo aí.
Chegou uma pergunta aqui. É possível ter mais de uma vocação? Como saber como investir e o tempo de investir em cada uma? Olha, eu creio que é possível você ter mais de uma vocação. Eu já falei para o Bruno desde a primeira vez que eu conversei com ele. Eu creio que o Bruno é um irmão que tem 2 talentos, pelo menos. Porque eu creio que é um irmão que tem um chamado pastoral, é um irmão que vai desenvolver, né, esse trabalho, mas ele é um cara que está no meio dos negócios, no meio business e no meio do empresarial, e tem uma vocação nessa área que certamente o ministério dele vai ser desenvolver muitos empresários. Então eu pego esse exemplo pelo Bruno mesmo. Eu tenho no meu desejo um dia de ter um negócio, de ter alguma coisa que vai trazer uma renda a mais à minha família. Então eu creio que você pode ter mais de uma vocação. Você não precisa ser alguém limitado. Mas para você começar, basta você ser fiel naquilo que Deus deu para você. Amém. Então, o que Deus deu para você hoje é estudar? Estude, seja bom nisso. Amanhã Deus vai abrir uma porta de uma universidade, Deus vai direcionar você para uma área específica, e à medida que você vai crescendo, os talentos vão multiplicando. Amém? Amém. Como investir, como saber como investir o tempo como saber como investir e o tempo de investir em cada uma. Olha, é o que eu falei, seja fiel àquilo que Deus colocou diante de você hoje. Então não adianta você, Deus me chamou para ser médico, só que você nem terminou a sua escola. Então termine a sua escola, seja o melhor aluno hoje na sua escola. Comece a se preparar para o vestibular, para então você chegar lá. Então seja fiel no hoje. Amém. Seja fiel na sua realidade. Amém? Quer para complementar algo, Bruno? Não, acho que é isso aí mesmo, gente. Tipo, às vezes a pessoa, eu tenho um chamado de ser empreendedor. Começa vendendo uma balinha, meu irmão. Pega a balinha e vai vender. Tipo, você tem que começar. Tem gente que sonha muito e não começa nada. Esse é o maior problema. Você quer ser um médico? Talvez nem terminou o ensino fundamental. Vai lá, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, começa uma faculdade. Eu não consigo passar na federal. Manda Deus te prosperar para pagar essa faculdade, meu irmão. Amém. Sabe, a gente precisa... Às vezes tem pessoas que procuram espera oportunidade. Faça a oportunidade acontecer, meu irmão. Amém? Aleluia. Outra pergunta aqui. Como se levantar para descobrir sua vocação, mesmo com muitas coisas influenciando você para não evoluir? Responde aí, Brunão. Não entendi. Como se levantar para descobrir sua vocação, mesmo com muitas coisas influenciando para você não evoluir? É simples, meu irmão. É a vida do crente. Ora. Irmãos, tem coisa que a gente pensa que vai dar uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para o crente. A fórmula mágica não existe. É oração. Hoje eu me descobri o quê? Orando, buscando em Deus. Ele é o melhor cara que tem. Eu falo assim, tem vezes que a pessoa quer uma resposta pronta. Não existe. Ora, pede, Deus, mostra o caminho. Ele não é o caminho, a verdade e a vida, quem crê? Então ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a verdade. E ele vai gerar vida dentro dos teus sonhos. Irmãos, eu falei pro pastor, eu estava no X-Business ali, estava pegando aula com Danilo Gentili, com o Thiago Nigro, que estava lá. Foi muito bom. Mas quem definiu o meu caminho foi o Senhor. Ele falou, Bruno, é isso daí. O momento que eu estava com ele, as aulas eram importantes. Mas o que definiu foi a minha oração. Ora, gasta tempo orando. Às vezes você gasta tempo orando, nem gasta tempo às vezes jovem orando. Ora, bota um alvo. Eu e minha esposa botamos alvos da onde a gente quer chegar. Deus falou que eu ia ser empresário, um exemplo. Mas eu não sei como começar, bota lá. Vê uns vídeos de alguém que não vai te influenciar a sair da igreja, meus irmãos. Tem muito empreendedor hacker aí também, né? Kraken, nem é. Então assim, ora e busca, pede conselho. Às vezes se precisar o pastor Vitor ou a mim também quiser pedir o número, eu posso te ajudar. Às vezes eu ajudo os jovens. Né? Um caminho ali, cara, eu quero fazer isso, como é que eu começo? Calma aí que eu vou te dar umas dicas. Passar umas dicas de uns caras legais também. Amém. Como saber qual é a minha vocação? Olha, o que você gosta de fazer? Boa. Qual que é a necessidade que você vê que você fica indignado? Então, você tem que prestar atenção nessas coisas. Né? Você precisa ter essas sacadas, né? De algo que você gosta,
algo que gera uma indignação em você. Eu falei para os irmãos lá em Xerede, lá, e sempre eu estava falando. Eu estava quase querendo abrir uma lavação, só não abri porque eu não tenho tempo. Porque esses dias foi tentar lavar meu carro e eu não consegui. Os lugares eram todos R$60 para você lavar o carro e nenhum deles tinha vaga. E assim, ó, R$60 para você lavar um carro é dinheiro, irmãos. E assim, ó, é uma coisa que eu senti na pele, falando, não, se for desse jeito, então eu vou abrir uma lavação. Por que você não abre uma lavação? Você gosta de trabalhar, você gosta de fazer, por que você não abre uma lavagem de carro na casa dos seus pais? Faz mais barato, você vai ter um monte de gente lá, um monte de cliente. Você pode começar algo. Então, assim, veja aquilo que você gosta de fazer e concilie com essas percepções que você tem. Sabe? De você ter essas sacadas de coisas que às vezes são necessidades. É igual eu falei, né? Veja um problema que você pode resolver, que você tem uma ideia para resolver. Se você não tem um problema, crie um problema para você resolver esse problema. Então, assim, concilie essas duas coisas. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que atrai você e as necessidades que você percebe ao seu redor, no seu dia a dia. Amém? E pastor Vitor, um exemplo prático, né? Enio, o que você gosta de fazer? Mais fazer na sua vida? Mecânico? Já tem um caminho. Eu não sei qual é a minha vocação, mexer com carro. É mecânico. O que tem dentro dessa área? Vai pesquisar o que tem a ver com mecânica. Aí você vai lá na internet, a internet está aí, irmãos, para tudo, amém? Saiba usar para você. Ele vai ver assim, ó, áreas sobre mecânica. Vai aparecer um monte de coisa. E lá ele vai pesquisar e vai se identificar com algo. Um exemplo aqui, como é seu nome? Guilherme, o que você mais gosta de fazer? Não entendi. Conhecer as coisas? Talvez você vai ser um cara que vai trabalhar na área de turismo, vamos dizer, se for conhecer lugares. Isso é o leque, entendeu, irmãos? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar. Meu negócio é criar. Se eu pegar alguma coisa, eu vou querer criar. Igual eu estava falando, pessoal, evangelismo, eu vou criar alguma coisa na internet que mobilize os jovens de evangelismo. Então eu invisto nessa área. O Bruno é um evangelista também, irmãos. O Bruno tem muitas ideias de evangelismo também. É um irmão muito talentoso. Na verdade, eu tinha um e fui chorando para conseguir os outros. Amém? Brunão, agora vamos de bate-pronto agora. Nós precisamos correr, senão nós vamos terminar. Então agora responde rapidinho. Como equilibrar ministério e vida profissional no início de solidificação de ambos? Como conviver com os dois? Como equilibrar o ministério e a vida profissional. Não tem nem como separar. Não é como você vai fazendo os dois. Cara, tipo, você tem umas perguntas que são bem interessantes, porque eu não tenho assim, eu tenho minha vida natural, eu tenho minha vida espiritual. Jesus não é um comigo? Não é um com você? Tudo faz parte do combo, meu irmão. É igual eu tô te falando, eu tô trabalhando lá na minha empresa, eu tô pregando o evangelho lá dentro, tô vivendo as duas coisas. Só que tem gente que pensa que são duas coisas separadas. Não são, elas são juntas. As pessoas que eu falo que eu levo para a igreja são as pessoas do meu trabalho, as pessoas que eu encontro no meio da rua. Eu estou trabalhando e estou investindo tempo com elas em Cristo. Você está entendendo? Não é separado, é tudo junto. Não tenta fazer algo que não existe. Amém. Viva! Outra pergunta, como administrar da melhor forma a minha vida profissional e espiritual para que eu possa me dedicar 100% em ambas sem jamais me desviar do caminho? Olha, meu irmão, você precisa aprender algo que muitos jovens não são. Organização. Agenda. Então você precisa ter uma agenda. Tal dia eu tenho célula, tal dia eu tenho culto, tal horário eu oro, tal horário eu estudo, tal horário eu faço isso. Então, você precisa ter uma agenda. Você tem no seu celular Google Tarefas, Google Agenda, Notas. Você pode usar todas essas ferramentas para você se organizar. Se você não for alguém organizado, você não vai conseguir dar 100% em tudo. Amém? Outra pergunta aí. Estamos ao vivo na Globo, é? Estou orando pela revelação do meu chamado. Sei que pode demorar. Já tive sonhos com
com o que eu pedia para o Senhor. Mas como eu vou saber o jeito certo de investir nela? Não quero me limitar, mas tenho 2 sonhos da qual eu quero realizar, mas não tenho certeza se é isso que Deus quer para mim. Como eu vou fazer para saber 100% do meu chamado e do meu sonho? Responde aí. Como foi rápido, eu não entendi. Você falou bem rápido. Como eu vou saber para saber 100% do meu chamado e do meu sonho? 100% do chamado e do sonho? Como você vai descobrir 100%, ter revelação, né, do seu chamado? Eu vou falar para vocês, no meio da caminhada, respondi essa pergunta nesses dias. Eu não tinha 100% de certeza de nada, mas eu sabia que eu tinha um chamado. A partir do momento que você começa, fala assim, eu não tenho 100%, mas eu vou dar meu passo de fé, no meio da caminhada, você buscando, Deus vai te respondendo. Essa é a verdade. Se nós tivéssemos 100% de certeza de tudo, talvez tem muita coisa que a gente não teria dor de cabeça. Mas na verdade a vida fala-se que é uma caminhada. Quando você caminha rumo àquilo, inicia algo, você vai descobrindo coisas no meio do caminho. Inicia. Irmãos, deixa eu complementar essa pergunta aí. A caminhada cristã e da vocação é terra que te mostrarei. Quando Deus apareceu para Abraão, ele falou, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Aonde que é essa terra? Eu vou te mostrar. Só sai da sua casa, sai da sua parentela e no meio do caminho você vai saber onde é. Então assim, você nunca vai ter 100% de clareza daquilo que Deus vai fazer. Mas Deus vai te dar parâmetros gerais, linhas gerais. E nessas linhas gerais, anda nessa direção. Estava compartilhando isso com o Gabriel hoje. Muitas vezes você quer que Deus fale tudo. Com quem que você vai casar, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, o que você vai estudar, como que você vai servir a Deus, que cidade que você vai. A caminhada com Deus não é assim, irmãos. A caminhada com Deus é terra que te mostrarei. Deus vai falar, vai, para onde? Vai naquela direção. Ah, pastor, mas como que eu vou? Vou de burro, vou de carro, vou de a pé? Cara, vai. O importante é você andar na direção que Deus deu para você. Amém. Então você nunca vai saber 100%. Você vai saber 100% o dia que você chegar lá na glória com o Pai. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta boa aqui. Amém. São essas perguntas. Bem. Qual que você achou a melhor pergunta, Brunão? Agora, melhor pergunta. Eu gostei dessa aí de como descobrir 100% do chamado. Eu acho que tem até a ver com o tema, foi a mais forte mesmo. Quem foi que fez, hein? Quem que ganhou o livro? Eu acho que fui eu. Vou levar o livro, hein? Quem fez essa pergunta aqui foi a Gabriele. Amém? Acho que essa aqui foi a melhor. Amém? Pastor, um minuto contado. Tem tempo? 1 minuto contado? Tem. Parabéns. Você já leu esse livro? Pode ler de novo, então. Só queria falar algo que eu senti no meu espírito. Eu sempre entrego uma palavra nessa área. Sabe a moça que está aqui fotografando aqui? Eu não sei qual é o seu nome, mas desde que eu estava no louvor, Deus falou comigo. Sabe, Ele manda te dizer um negócio. Eu via Deus abrindo porta de coisas federais para você. Sabe? E você vai lembrar e você vai testemunhar desse dia de hoje que Deus vai abrir portas federais para você. Amém. De concursos federais, de faculdade federal. Ele fala, apenas creia. E você vai ser um grande testemunho nesses lugares onde você vai entrar. Porque você vai influenciar poderosamente com o evangelho nesse lugar. A moça que pegou o livro, também Deus falou comigo, Ele manda te dizer, você vai ser conhecida como a menina dos olhos de Deus, mas eu vou te colocar um grande mover de prosperidade sobre a sua vida. Sabe, você estava ali no meio do louvor, eu olhei para trás, Deus mostrava moedas de ouro caindo sobre você. Sabe, Ele manda te dizer que você vai ser muito próspera, você vai alcançar lugares grandes nessa cidade. Mas você não vai desviar do evangelho, porque ele vai estar sobre os teus olhos, ele manda dizer. Amém? Aqui é assim, aqui já vai respondendo e já vai
Labasto. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Valeu, Brunão. Abençoe.